A paz do Senhor Jesus Cristo, os amados irmãos, é mais uma oportunidade que o pastor Carlos tem de nós estarmos juntos, nessa manhã, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. É uma oportunidade também que nós temos diante do nosso Deus de nós estarmos fazendo melhor do que nós fizemos anteriormente. É uma oportunidade que nós temos de estar rompendo em fé, ultrapassando os nossos obstáculos, que Deus esteja aí lavando, remindo, transformando e que nós sejamos melhores, muito melhores do que nós fomos anteriormente, do que nós fomos ontem. Hoje é uma nova oportunidade de acertar. Hoje é uma nova oportunidade de nós estarmos ultrapassando os nossos obstáculos. E o Senhor tem dado a oportunidade à minha pessoa e à tua pessoa de nós vivermos um grande avivamento espiritual na presença desse Deus que tudo pode. E esse avivamento, meu amado irmão, minha amada irmã, ele começa na minha vida e na tua vida. E que Deus esteja aí nos usando maravilhosamente, que nós estejamos levando a palavra dele a todos os povos e nações em nome de Jesus. Amém? Hoje, quando eu acordei pela manhã, a minha janela ela fica assim agora, nesse momento, a minha esposa ela fica virando a cama no quarto para lá, para cá, para pegar o melhor ângulo do ventilador. E agora minha cama ela fica com os pés para a janela, E quando eu acordei de manhã, eu estava olhando pela janela e contemplei no céu as nuvens, formando uma grande árvore. E essa árvore, ela estava muito frondosa e muito bonita. E o Senhor falou no meu coração assim, traz uma palavra que está lá em Daniel capítulo 4, para que nós venhamos entender aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer nos instruir a respeito de estarmos liderando, Cada um de nós é uma liderança dentro da sua casa, no trabalho, e muitas vezes nós ficamos como ator coadjuvante, mas não é isso que Deus quer para a minha vida e para a tua vida. Nós somos o ator principal da nossa vida e muitas vezes nós ficamos deixando com que as situações venham nos direcionar, mas nós temos que tomar a direção da nossa vida, nós temos que levar a nossa vida avante, nós próprios temos que escrever a nossa própria história. E muitas vezes, amados irmãos, muitos à nossa volta estão escrevendo a nossa história e nós deixando que as coisas aconteçam de qualquer forma. Essa não é a vontade de Deus para a minha vida, essa não é a vontade de Deus para a tua vida. A vontade de Deus para a minha vida, é a vontade de Deus para a tua vida, é que nós, em nome de Jesus Cristo, estejamos aí fazendo verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer que venhamos fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, é momento de nós estarmos aí louvando, engrandecendo e magnificando o seu nome. É momento de nós estarmos aí adorando, ao Senhor. É momento de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar. E quando nós colocamos a nossa vida no altar, meu irmão, minha irmã, o Senhor, Ele opera maravilhosamente. Nós sabemos que existem momentos, que as lutas elas apertam mais, nós sabemos que existe momento que as lutas elas vêm, mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, de nos impor diante das circunstâncias, diante das situações que se levantam diante de nós. Porque se nós não levantarmos, amados irmãos, diante das situações que aparecem diante de nós, nós vamos ser sucumbidos, os problemas vão nos engolir. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, tomar a dianteira da nossa vida, da nossa casa, daquilo que nós representamos para Deus, amém? Então, eu quero, nessa manhã, cumprimentar os amados irmãos que já estão entrando aí na live,
Nós estamos aí com a nossa diaconisa Darcília, que Deus esteja abençoando poderosamente em nome de Jesus Cristo. Também a nossa irmã Noemi Souza, que Deus esteja aí visitando, né, sua vida, sua saúde, que Deus esteja aí operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então quero ler em Daniel capítulo 4. Daniel capítulo 4 é um texto que eu gosto muito, né? É um texto muito abençoado. Também já quero aí cumprimentar a nossa amada irmã Rubi Souza, né? É uma irmã muito abençoada, que eu disse ontem, que sempre está aí compartilhando as lives. E aqui no monitor do meu celular eu enxergo tudo que as pessoas estão fazendo, né? A respeito de curtir, a respeito de estar entrando na live, a respeito de estar falando, né? E já tenho visto aí que a nossa irmã Rubi Souza já está compartilhando a live. E mais uma vez eu agradeço, amada irmã, pela credibilidade, né, que dá ao trabalho do pastor Carlos. E também a nossa irmã Rubi Souza, ela é uma levita do Senhor, ela é uma cantora. E também sempre quando posso aí vejo ela aí com os anúncios dela a respeito de show, a respeito de estar fazendo aí as visitas, né, nas igrejas que ela é convidada. Também tenho postado aí. Que Deus esteja abençoando a nossa amada irmã Rubi Souza, que Deus esteja aí operando maravilhosamente na sua vida em nome de Jesus Cristo, porque hoje em dia é muito difícil nós darmos credibilidade àquela pessoa alheia, e você tem sido assim uma bênção na minha vida, e eu glorifico a Deus pela essa credibilidade que você tem aí colocado sobre a minha pessoa. Que Deus esteja te abençoando, operando poderosamente em nome de Jesus Cristo, amém? Então, amado irmão, amada irmã, o texto de Daniel capítulo 4, como eu estava dizendo, é um texto muito abençoado, é um texto que eu gosto muito, e ele fala de uma grande árvore, né? Essa grande árvore é Nabucodonosor. Ele sonha, e o sonho, quando ele é interpretado por Daniel, quando fala da grande árvore, o próprio Nabucodonosor, ele é a grande árvore. E quando Deus chama Nabucodonosor, quando Deus fala com Nabucodonosor, a palavra do Senhor diz que Deus chama Nabucodonosor de seu servo. E muitas vezes, amados irmãos, a gente olha assim e fala: mas eu não sirvo a Deus, eu não busco a Deus. Independente do que for, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que somente Jesus é Cristo, aquele que foi enviado por Deus Pai. Nós temos que o glorificar, e independente de crer ou não, todo joelho vai se dobrar diante dele, não tem para onde correr. Então nós precisamos entender que nós temos a oportunidade, amados irmãos, de colocar a nossa vida no altar, porque as Sagradas Escrituras diz aí em Romanos, né? Romanos capítulo 3 de Romanos, no seu versículo 23, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas há um caminho de volta, nós precisamos ter esse caminho de volta. E esse caminho de volta, a palavra do Senhor está dizendo em Romanos capítulo 6, 3 capítulos à frente, e no seu versículo também, seu versículo 23, que diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Quando ele fala por Jesus Cristo, está dizendo, Jesus, ele vem no livro de João falando: eu sou a água da vida, eu sou a porta que conduz à salvação, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele fala que ele é o pão que desceu do céu. A gente precisa entender que Jesus Cristo é tudo em todos. A gente precisa entender que só através de Jesus Cristo nós alcançaremos a salvação eterna. Não tem para onde nós corrermos, não tem para onde nós nos colocar, nos posicionarmos. Se não for através de Jesus, não tem como chegar a Jerusalém Celestial. Então, somente através de Jesus. Em Timóteo, né? Em 1 Timóteo, esse texto eu tenho que gravar ele
porque ele fala em 1 Timóteo mesmo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: porque há um só Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Não tem outro a não ser Jesus Cristo. Você pode correr para um centro de macumba, que na macumba você pega pega esse, pega aquele outro. Ninguém vai te levar a Deus. Você pode se ajoelhar diante de todos os santos que tem no mundo, ninguém te leva a Deus. Diante de todos os pastores que tem no mundo, ninguém te leva a Deus. Do Papa, do padre, desse, daquele, você pode se ajoelhar diante de todo mundo, ninguém vai te conduzir à presença de Deus. O único que vai te levar a Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo você não agarra com as mãos. Jesus Cristo a gente crê, não tem como pegar Jesus Cristo. É em espírito, em verdade, que a nossa fé tem que estar firmada. É no Espírito, Espírito Santo, Jesus Cristo, Deus que está no céu. A partir disso não tem como você ter salvação. A salvação somente em Jesus Cristo. Então, não tem para onde nós corrermos. Quando Deus ele chama, quando Deus ele verdadeiramente ele está fazendo a obra dele, ele chama você, ele chama a minha pessoa para nós estarmos cumprindo seus propósitos. E Nabucodonosor foi um desses, né? O povo de Israel ele estava errante, né? Porque Deus ele falou: quando eu tirar da terra do Senhor teu Deus. Eu vou ler aqui para os amados irmãos entenderem o que Deus está falando. Logo aí em Êxodo capítulo 20, preste atenção o que Deus está falando ao seu povo, o que Deus está trazendo para mim, trazendo para você nessa manhã, preste bem atenção. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra, nem debaixo das águas, lugar nenhum. Não te encurvarás a elas, nem as servirá, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam, e faço misericórdia aos milhares dos que amam e os que guardam os meus mandamentos. Não tomará o seu santo nome em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, 3 dias tem para trabalhar, para fazer toda a tua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, nem o que está dentro das tuas portas, porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra. Aleluia. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa do teu próximo. E todo o povo viu os trovões, relâmpagos, unidos das buzinas, o monte fumegava, e o povo vendo isso retirou-se e pôs-se de longe. Nós precisamos entender, amados irmãos, o que Deus está falando comigo, o que Deus está falando contigo, para que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, obedecer a palavra do Senhor. Então o Senhor ele está dizendo que nós não teremos outros deuses diante de nós. Israel ele estava tendo outros deuses diante dele, porque Deus falou: eu tenho tirado vocês dessa terra, mas quando você entrar na terra que eu estou dando a vocês, lá tem um povo pagão, lá tem um povo que fica fazendo essas coisas. Eles prostituem, eles adoram imagem de escultura, eles fazem isso, eles fazem aquilo, mas eu estou escolhendo vocês como primícia, eu estou escolhendo vocês um povo separado.
e não quero que vocês façam tal coisa. E o povo começou a fazer andar no caminho mau, errar o caminho. Então Nabucodonosor ele foi enviado para disciplinar o povo de Israel. Então preste bem atenção o que Deus fala com Nabucodonosor, que Nabucodonosor entende o que Deus está falando com ele. Ele diz assim, Nabucodonosor, está aí em Daniel capítulo 4, versículo 1. Nabucodonosor, rei de todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz seja multiplicada, pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e as maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que espantou-me, e estando eu na minha cama, as imaginações e as visões da minha cabeça me turbaram, e por isso expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou em minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, o que Nabucodonosor quis dizer que é o Espírito de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. E eu lhes contei o sonho, dizendo, Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia esta árvore e se fazia forte de maneira que a sua altura chegava até o céu e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam sua morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente e dizendo assim, derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacode as folhas e espalhai o seu fruto, e afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves do céu e as aves dos seus ramos. Mas deixai na terra o seu tronco com as suas raízes, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais na erva da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de um homem, e lhe seja dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá
a quem quer, até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Este sonho eu, Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espantes o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar, dizendo: Senhor meu, seja o sonho contra os que te têm ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo da qual morava os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu, ó Rei, um vigia, um santo que descia do céu, e que dizia: cortai a árvore e destrui-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado, ó Deus de Israel, do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá sobre ti, ó Rei, meu Senhor. Serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi falado, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, e o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho, e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no seu palácio real da Babilônia. Falou o rei, dizendo: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o teu reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio, aleluia, sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra do Senhor sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas, ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor,
levantei os olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e o glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno e cujo reino é de geração em geração. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra nada há que possa estorvar a sua mão. E lhes diga: que fazes? No mesmo tempo tornou a vir o meu entendimento para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me os meus conselheiros, os meus senhores, e fui reestabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Amém? Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, nós temos aí o texto que ele fala muito, ao meu coração. E eu creio que tem falado ao teu coração também nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Por causa de quê, meu amado irmão? A gente está vendo e contemplando as palavras de um homem que ele dominou o mundo inteiro. Ele dominou toda a terra. E aí ele veio um sonho, que esse sonho diz a ele que o Altíssimo, aquele que está no céu, ele domina sobre todas as coisas. Daniel, quando ele traz a palavra da Nabucodonosor, ele fala: olha, te arrependa dos teus pecados e começa a praticar o bem, porque o Altíssimo tem te escolhido como servo dele, e você como servo tem que se arrepender. Você como servo tem que glorificar a Deus. E Nabucodonosor, ele estava glorificando a si mesmo. Ele estava buscando a sua própria exaltação. E ele se achava um Deus. E Daniel, ele veio e falou que esse sonho, a interpretação desse sonho seja para com teus inimigos. Mas Nabucodonosor, ele não se colocou conforme Daniel falou com ele. Ele continuou nos seus pecados, na sua luxúria, em tudo aquilo que ele queria fazer, ele continuou fazendo conforme o seu bem-querer. E num dia que ele estava no seu palácio, ele falou: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a minha própria magnificência? Ele não honrou a Deus em nenhum momento. E naquele momento, amados irmãos, que ele estava glorificando a si próprio, veio uma voz do céu sobre a vida dele e falou: foi tirada de ti como o espírito de um homem e foi colocada em ti como o espírito de um animal. E Nabucodonosor, agora, a partir daí, ele começa a pastar como os bois do campo. Segundo o texto, ele começa a nascer pena como as aves. As suas unhas crescem e ele, amados irmãos, passa 6 anos e meio, 7 tempos na Babilônia. A Babilônia conta os anos de 6 em 6 meses. Então passaram 3 anos e meio Nabucodonosor comendo capim pela raiz. O alimento de Nabucodonosor foi junto com os burros, com os bois, com aqueles jumentos monteses. Nós precisamos entender que Deus, ele fala conosco também nessa manhã.
E muitas vezes, amados irmãos, nós estamos perdendo a direção. Nós não temos concepção mais do que é direção. Nós não entendemos mais sobre projetos, sobre aquilo que Deus tem para a minha vida, sobre aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós temos que buscar entendimento no Senhor. Nós temos que falar com Deus: Deus, oxigena a minha mente. Eu preciso, ó Deus, estar sendo examinado pelo Senhor, conforme está dizendo aí, a palavra do Senhor está falando a respeito de Hebreus, né? Vamos abrir em Hebreus, eu gosto também desse texto, esse texto de Hebreus, e ele fala a respeito, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Preste bem atenção o que Deus quer falar comigo, contigo, através desse texto. Ele fala, é um texto bastante usado por mim, pastor Carlos, e Deus, ele pode fazer todas as coisas, ele conhece todas as coisas em mim e em você, amém? Ele diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Nós precisamos entender que quando Deus, ele fala isso comigo e fala contigo, a gente sabe que Deus, conforme falara com Jeremias, ele, quando vai chamar Jeremias, ele fala: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi por profeta das nações. Jeremias, quando Deus, ele começa a palestrar com ele, ele fala: eu não passo de uma criança, eu não sei falar. A mesma desculpa que Moisés falou com Deus: Deus, eu não posso, eu sou pesado de língua. Amados irmãos, nós precisamos entender que quando ele fala com Isaías, Isaías fala: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas a palavra, quando essa palavra ela vem para Isaías, não é o próprio Isaías que está dizendo assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Quem está falando é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando o Jesus Cristo, ele é enviado, amados irmãos, a gente sabe que ele deu a sua própria vida por amor da humanidade. A gente sabe que Jesus Cristo é o único que não pecou. E a gente precisa entender, amados irmãos, que Deus ainda usa o ser humano, ainda ele quer usar para pregar, para falar a sua palavra, e para que os projetos de Deus venham se cumprir nessa terra, na minha vida e na tua vida. Então a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus. E muitas vezes Deus está falando conosco, conforme ele falou com Nabucodonosor, através do profeta Daniel. E ele fala assim: não, tudo isso foi eu que construí com o meu braço forte. Eu estou disciplinando os judeus porque eu sou um homem forte, eu posso colocar todo mundo debaixo dos meus pés e as pessoas têm que se humilhar a mim. Não é isso que Deus estava fazendo, Deus estava disciplinando o seu povo. E porque Nabucodonosor usou de violência contra o povo de Deus, agora Deus, ele fala: você deveria ter respeito para disciplinar o meu povo. Até para disciplinar, a gente tem que saber disciplinar. Então a gente tem que usar a disciplina conforme Deus está falando. Por causa do que você fez com o meu povo, eu disciplinarei a Babilônia, eu destruirei a Babilônia. Nós precisamos entender que quando Nabucodonosor morre, o seu genro toma o lugar, e a gente vê que primeiro foi Evil-Merodach, que é o filho de Nabucodonosor, depois o genro de Nabucodonosor, Nabonido. Depois de Nabonido vem o seu filho Belsazar, e seu filho Belsazar, ele não aprendeu com o seu pai, ele não aprendeu com o seu avô, ele não aprendeu com o seu tio. E Evil-Merodach, ele pega e mete a mão nos utensílios que foi tirado de Jerusalém, aquilo que foi consagrado ao Senhor, foi consagrado a Deus por Salomão. E quando ele mete a mão nas taças da casa do Senhor, que era usada para consagrar a Deus, para estar se santificando diante de Deus, Evil-Merodach, ele traz 1000 dos seus soldados, coloca dentro da casa real e faz uma festa e usa os utensílios que foi levado de Jerusalém para a Babilônia. Mesmo
tirado de Jerusalém, levado para a Babilônia, continua sendo propriedade de Deus. Ninguém pode tocar. Nabucodonosor não tocou, Nabonido não tocou, Evil-Merodach não tocou. Agora Belsazar, ele mete a mão e toca nos utensílios da casa do Senhor. Quando ele toca, vem na parede escrito assim: pesado foi na balança e foi achado em falta. Nós precisamos entender, amados irmãos, que quando Evil-Merodach ele vê aquela mão escrevendo na parede, as suas pernas bambeiam. Ele tem que sentar, porque senão ele cai. E ali, amados irmãos, foi chamado todas as pessoas para, conforme Nabucodonosor está fazendo com Daniel. Ninguém soube falar, mas aí a mãe de Belsazar, ela vem, Niclóteles, ela vem e ali ela fala a respeito do reino. Ela fala: no tempo do teu avô, na Babilônia, tinha um homem que era muito excelente, Daniel. E chega Daniel e fala assim: olha, esse homem será o terceiro do reino, será coberto de joias de ouro, e será uma pessoa muito influente no meu reino. Porque Nabonido ainda estava reinando. Nabonido, ele tirava tempos assim de férias, que ele passava talvez 6 meses, porque ele gostava de astrologia, ele ficava olhando o céu. E quando ele se retirava, quem tomava o trono era o seu filho Belsazar. E Belsazar, conforme ele foi achado em falta diante de Deus, chega ali, amados irmãos, ele acha que estava seguro na Babilônia, porque a Babilônia tinha muros altos, soldados assim, como se diz, muitos soldados, e ela era intransponível, a Babilônia. Só que a gente vê que quando Ciro invade a Babilônia, ele não entra pelas portas do palácio, ele desvia o curso do rio, ele entra por baixo do palácio e ele destrói todos que estão ali no palácio, bebendo e se prostituindo, porque pesado foi achado na balança e foi achado em falta. Pesado foste na balança e foram achados em falta. Mene, mene, tekel. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que quando nós somos escolhidos, amados irmãos, nós temos um ministério. E o ministério meu pode ser um ministério familiar dentro da minha própria casa. O meu ministério, ele pode ser no meu trabalho. A liderança que eu tenho que servir, a liderança que eu tenho que tomar, ninguém pode tomar por mim. E muitas vezes, amados irmãos, nós temos sido levados pelos ventos na direção que o vento quer nos julgar, joga para lá, conforme uma sacola de plástico. O vento vem, sopra para lá, ela vai, o vento sopra para cá, ela vai. A gente precisa entender que Deus tem me chamado, Deus tem chamado você, para que nós venhamos tomar a direção da nossa vida. E a direção da minha vida, a direção da tua vida, amados irmãos, é fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é a principal na minha vida, a vontade do Pai é a principal na tua vida. O Senhor tem me chamado, o Senhor tem te chamado como um homem de Deus, como uma mulher de Deus. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos fortalecer no Senhor. Amém? Nós estamos na live também com a nossa irmã Maria Iribarra. Que Deus esteja abençoando. Já estava preocupado com a amada irmã, né? E tenho orado pela irmã, pela saúde da amada irmã. Que Deus esteja protegendo, guardando em nome de Jesus Cristo. Também o nosso irmão Cláudio, que Deus esteja abençoando aí. Nosso irmão Cláudio, Deus esteja operando aí na vida do amado irmão. Amém? Então, o que o pastor Carlos trouxe na data desse dia? Recapitulando, nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos entender que o Senhor, o Deus de Israel, ele tem chamado um povo
para que o povo venha ser transparente diante dele, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que somente Deus pode levar-nos para o céu. Somente Deus pode fazer a diferença na minha vida e na tua vida. O Senhor, ele fala em Êxodo 20 que nós não podemos ajoelhar diante de imagens de escultura, nem a elas adorarem. O Senhor fala que tem me chamado para nós sermos sóbrios. O que quer dizer isso, pastor Carlos? Quer dizer que nós temos que ler a Escritura. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, consultar o manual. A regra de fé e prática do cristão é essa. E muitas pessoas têm sido enganadas a vida toda. Nós já estamos vivendo aí milênios de pessoas sendo enganadas porque tem preguiça de ler Sagradas Escrituras. E se tem preguiça de ler, amado irmão, amada irmã, agora tem a Bíblia em áudio, pode ouvir. Enquanto você está lavando a sua vasilha, enquanto você está fazendo o seu almoço, você pode ouvir. Nós precisamos entender, meu amado irmão, que essa Bíblia, ela é a bússola que o nosso norte indica sempre ao norte. O nosso norte é Jesus. Essa Sagrada Escritura, ela é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz, conforme nós já vimos ali em Hebreus capítulo 4, versículo 2. Nós precisamos entender que esse é um único livro da face da terra. Um único livro da face da terra que você lê e ele causa transformação na sua vida. Ele muda pensamento, ele muda coração. É o único livro da história da humanidade que quando você lê, você parece uma cachoeira, os olhos derramam lágrimas. Nós precisamos entender, amados irmãos, que só há transformação se você buscar a palavra de Deus. Em João capítulo 14, versículo 21, diz: aquele que tem o meu mandamento e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amados irmãos, Nabucodonosor, ele experimentou, por causa do seu orgulho, 7 anos comendo capim pela raiz. Tem muitos doutores, amados irmãos, debaixo das marquises. Tem engenheiros. Tem pessoas que estão na prostituição, que são professoras, que são médicas, que são doutoras, que estão vivendo em casa de prostituição. Tem andarilhos, amados irmãos, que têm faculdades. Nós precisamos reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e Ele disciplina quem Ele quer. E o Senhor tem falado comigo e contigo nessa manhã: é melhor obedecer do que sacrificar. Então que venhamos obedecer a Deus, que venhamos estar no centro da sua vontade. Eu tenho passado por momentos, amados irmãos, dificílimos, mas eu não tenho deixado de adorar, porque a gente olha para a vida de Jó. Quanto mais Jó adorava, mais o inimigo das nossas almas, ele vinha e abatia o gado de Jó, roubava o gado de Jó, ele matou os filhos de Jó, e Jó com 10 caixões na sala, amados irmãos, mesmo que os seus amigos, entre aspas, vieram e falavam: tudo é culpa tua, Jó. Mas Jó sabia que ele não tinha cometido nenhum pecado contra Deus. E assim os inimigos de nossas almas, eles ficam aí
bulbicianos, eles ficam soltando palavras de tolo, mas nós sabemos, amados irmãos, buscai o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E quando nós cremos, Deus não fica devendo nada para ninguém. O Senhor diz que dará a 100, a 60, a 30 vezes mais. O Senhor, Ele diz que ainda nesta vida, Ele fará com que você venha receber dele, amados irmãos, a resposta para tudo que nós estamos passando, para tudo que nós estamos vivendo. E um prazer imenso no meu coração, amados irmãos, é ver as pessoas sendo transformadas para a glória do nosso amado Deus de Israel. Amados irmãos, eu tenho enviado essa palavra que eu tenho pregado para vocês. No Facebook eu tenho enviado para mais ou menos 200 pessoas, no WhatsApp eu tenho enviado para 256 pessoas, fora para os grupos. Tem grupo no Uruguai, tem grupo em Livramento no Uruguai, tem grupo em vários lugares do Brasil. Eu tenho enviado essa palavra para mais ou menos umas 200, 300 mil pessoas. Nós precisamos entender que quando a palavra do Senhor ela é anunciada, ela é pregada, ela quando encontra um coração fértil, quando ela encontra as pessoas sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, ela produz fruto e fruto em abundância. Então, em nome de Jesus Cristo, se coloque nas mãos do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Deus tem uma grande salvação para minha pessoa, para minha família, para os meus familiares, para a tua pessoa, para a tua família, para todos os teus familiares. Que nós venhamos nos encontrar naquele glorioso dia na Jerusalém Celestial, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero orar por você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós te adoramos, ó Deus, em espírito e em verdade. Faça resplandecer, Senhor Deus, a tua glória sobre nós, ó Pai, e que nós venhamos, ó Pai, contemplar com os nossos próprios olhos, ó Pai, os teus milagres, Pai, o teu sobrenatural, Pai, que nós venhamos ser uma bênção nas tuas mãos. Então, Senhor Deus, venha estar, Senhor Deus, nos ajudando, dia após dia, que nós possamos ser uma bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre sobre a tua vida, hoje e para sempre. E que todos digam amém. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Até uma próxima oportunidade, que será amanhã. Se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente entre 7h30, entre 7 e 7h30 nós estaremos juntos aí novamente, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus esteja abençoando essa quarta-feira dos amados irmãos, uma quarta-feira cheia da presença do glorioso Deus de Israel. Deus esteja aí manifestando o seu poder, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí vindo, né, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos negócios, sobre os nossos afazeres, que Ele esteja em nome de Jesus Cristo fazendo maravilhas na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Então, um abração do pastor Carlos aí e fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Fique na paz.